Quem está se preparando para uma entrevista de emprego hoje precisa saber de uma coisa: as regras do jogo mudaram, e mudaram muito. Hoje a gente vai decifrar o que é preciso para se destacar no cenário de 2026. Vamos começar com um número que, olha, redefine tudo. Até 2026, mais de 3/4 das grandes empresas, 76%, vão usar inteligência artificial no processo de contratação. Isso significa que o primeiro contato com o currículo, a primeira triagem, provavelmente não vai ser humana. Isso não é mais coisa de filme, é a realidade. Isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se causa uma boa impressão quando a primeira barreira é um algoritmo? As regras foram totalmente reescritas. A tecnologia virou o primeiro grande desafio, muitas vezes antes de se falar com qualquer pessoa. Então vamos direto ao ponto e analisar esse primeiro obstáculo, o processo de triagem automatizado, que funciona como um verdadeiro porteiro digital. A inteligência artificial evoluiu. E muito. Ela não está mais só procurando por palavra-chave num currículo. Agora, a IA analisa ativamente a comunicação e o comportamento durante as entrevistas em vídeo, sabe? Ela pontua traços de personalidade e tenta prever se a pessoa combina com a cultura da empresa. O que é realmente impressionante nesse slide é a profundidade dessa análise. A IA não está medindo só o que foi dito, mas como foi dito. A inteligência emocional, a resiliência, a capacidade de se adaptar, tudo isso é avaliado em tempo real. E aqui está um ponto crucial. O sucesso numa entrevista com IA começa bem antes da primeira pergunta. Dominar a parte técnica, a configuração, isso já demonstra profissionalismo e atenção aos detalhes antes mesmo de uma palavra ser dita. Ok, passando pelo filtro da IA, o que vem depois? Geralmente o candidato vai encarar duas conversas com pessoas, mas que são muito distintas. Vamos ver como elas funcionam. Esse slide aqui mostra a diferença de uma forma brilhante. O RH, ele tá ali como um guardião da cultura pensando, essa pessoa vai se encaixar bem aqui no longo prazo? Já o gestor da vaga, bom, ele tem uma necessidade imediata. A pergunta dele é, essa pessoa resolve o problema que eu tenho hoje? São duas missões bem diferentes. O recrutador do RH está procurando autenticidade. Ele quer sentir que existe uma conexão de verdade com os valores da empresa, com a missão, e não só uma resposta decorada que a pessoa achou na internet. Já o gestor da vaga, ele vai direto ao ponto. Ele quer testar a capacidade da pessoa de não só identificar um problema, mas, mais importante ainda, de propor uma solução que seja concreta, que seja prática. Agora, vamos para um outro nível. Porque por trás de toda pergunta numa entrevista existe uma pergunta oculta. Um teste para descobrir competências essenciais que vão muito além da resposta óbvia. O grande segredo é esse: decodificar a pergunta. É preciso entender qual característica está sendo avaliada ali naquele momento e conseguir montar a resposta para demonstrar essa competência de um jeito bem claro. E o traço mais valorizado em 2026, sem dúvida, é a capacidade de resolver problemas antes que eles virem uma crise. É sobre ter iniciativa, sobre se antecipar. Para responder a uma pergunta como essa de forma eficaz, não dá para improvisar. É preciso ter uma estrutura clara para contar história e para mostrar o impacto real das ações. É aí que entra o método STAR. Ele oferece uma estrutura que é simples, mas super poderosa, para dar uma resposta convincente e direta. Ele consegue transformar uma história do dia a dia numa prova de competência. As empresas hoje valorizam muito mais a capacidade de aprender com o erro do que aquela ilusão de perfeição. Mostrar uma certa vulnerabilidade de forma estratégica é, na verdade, um sinal de força. O objetivo de uma pergunta dessas não é criticar, mas sim demonstrar resiliência, responsabilidade e um compromisso real com o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Uma resposta forte não vai focar no erro em si, mas sim no processo de aprendizado e no crescimento que veio depois. Isso mostra maturidade e uma mentalidade que está sempre olhando para frente. E para fechar, é fundamental lembrar que a entrevista hoje em dia é uma avaliação de mão dupla. A empresa não é a única que está no comando da escolha. Essa mentalidade gerou uma mudança completa no que as empresas precisam oferecer para conseguir atrair os melhores talentos. O poder de escolha, de certa forma, mudou de lado. E essa tabela mostra exatamente isso, uma grande transformação. As melhores empresas agora oferecem o suporte completo, que vai desde o bem-estar total até os benefícios digitais pensados para o trabalho híbrido. Elas se adaptam às diferentes fases da vida e aos diferentes estilos de trabalho, reconhecendo cada pessoa como um todo. Portanto, a grande lição aqui é que cada entrevista deve ser vista não só como um teste, mas como uma chance de avaliar a própria empresa. A pergunta final não é só se o candidato se encaixa na vaga, mas também se a empresa se encaixa no projeto de vida do candidato.